Bem, pessoal, aqui é o Sampaio e a gente vai estudar as rochas dentro do grande tema geologia. Nessa aula, vamos observar os tipos de rochas, alguns exemplos e imagens no final para ilustrar melhor essa aula. Os tipos de rochas. São três tipos de rochas que existem. O primeiro tipo é o tipo conhecido como rocha magmática ou ígnea. Ígnea tem relação com calor, com fogo, com alguma coisa nesse sentido. Mesmo porque essas rochas se formaram através de um material bastante aquecido, que era o magma, e que resfriou e solidificou. Todas as rochas magmáticas passaram por um processo de cristalização de seus minerais. Todas elas passaram por isso. Existem dois grandes grupos de rochas magmáticas. Um desses grupos é o mais antigo, é aquele que se formou no início da história da Terra, né, no Éon Arqueano, que a gente chama de rochas intrusivas. São rochas que se formaram no interior da crosta, uma região relativamente quente, o que fez com que o resfriamento fosse lento. E com o resfriamento lento da rocha, ela teve tempo de se cristalizar melhor. A gente observa mais os cristais dentro dessa rocha, fica muito visível. As rochas intrusivas podem ainda se formar em momentos posteriores, mas tradicionalmente essas rochas vieram lá do começo da história da Terra. Alguns usam o termo plutônicas para essas rochas. Então, se você ouvir o termo plutônica, significa uma rocha intrusiva que se formou com magma resfriando lentamente no interior da crosta. Além das rochas intrusivas, existem as rochas extrusivas, que se formaram fora da crosta, num contato com a atmosfera, que é muito fria, e que resfriou rapidamente o magma. Isso fez com que a cristalização fosse muito pequena. Tanto é que essas rochas não nos indicam muito bem os cristais dos minerais. A gente chama elas de vulcânicas. É legal você notar isso aqui, porque o granito é o principal tipo de rocha cristalina que nós temos. Predomina nos continentes. E o basalto é o principal tipo de rocha vulcânica que nós temos. Predomina na crosta oceânica. É claro que isso não significa que não exista basalto na crosta continental. Aliás, na região centro-sul do Brasil, existe uma camada de basalto que se formou lá na era mesozoica. Mas o basalto tende a ser predominante nos oceanos. Ok? Senhores, existem também as rochas sedimentares. O termo detríticas significa que elas se formaram por detritos, por sedimentos, por pedaços de outras rochas. Elas se formaram com deposição, cimentação, consolidação de sedimentos. Coloquei esses três termos, parece meio cansativo isso, mas são termos ligados à formação das rochas sedimentares. A diagênese é um processo que engloba tudo isso: a deposição, a cimentação, a consolidação. Então é um termo que vem aparecendo nos vestibulares. Antigamente não se falava muito sobre isso, mas lembre-se que diagênese tem a ver com formação de rochas sedimentares. Essas rochas podem ser orgânicas ou inorgânicas. Existem vários exemplos aqui. O arenito e o argilito são rochas inorgânicas. O arenito é formado por grãos de areia, o argilito por argila. Argila que é um pó muito fino e que muitas vezes a gente nem nota que ele é pó, porque ele aparece quase sempre na forma de barro para as pessoas. Já o calcário é de origem orgânica, é o carbonato de cálcio. O calcário, então, é um bom exemplo aí de rocha orgânica que é sedimentar. Senhores, o último tipo de rocha é a rocha chamada de metamórfica. As rochas metamórficas, como o nome já diz, foram formadas por metamorfismo. Por favor, não me chame isso de metamorfose. Metamorfose é uma palavra meio pesada, meio forte, né? Metamorfose é se um dia a rocha virar gente, aí talvez seja uma metamorfose, né? Professor, o que é metamorfismo? São mudanças que ocorreram em rochas magmáticas ou sedimentares que fizeram com que ela se tornasse uma nova rocha. Essas mudanças têm relação com atividades que ocorrem ou que ocorreram num passado geológico distante. Que atividades?
Atividades que envolvem pressão ou calor. Rochas podem ser pressionadas porque existe movimentação na crosta e isso as metamorfiza. Calor próximo a regiões vulcânicas. O aquecimento da rocha pode fazer com que ela se modifique. Ok? Pressão e ou calor, porque os dois podem acontecer juntos ou separados. Nós temos aí 3 exemplos que eu cito sempre em aula, que é a ardósia, o mármore e o gneiss. São rochas metamórficas muito conhecidas. Agora a gente pode observar algumas imagens para que a gente consiga, como é que eu posso dizer, visualizar melhor, né, essa aula. Senhores, esse é o granito. Repare que existem grãos nesse granito, existem os minerais cristalizados de forma bem visível. A gente tradicionalmente guarda 3 desses minerais, que são mica, feldespato e quartzo. Mica é algo pouco visível. Feldespato, tradicionalmente, é aquilo que está mais escuro na rocha. E o quartzo, tradicionalmente, é o que é mais claro. Ok? Esse é um granito. Aqui você está vendo uma imagem de um outro granito, um pouquinho mais avermelhado. Aliás, é bem difícil, né, reconhecer rochas, porque a cor muitas vezes engana. Mas repara de novo que existem grãos, né, granulação, existe cristalização, dá para ver coisas diferentes dentro de uma mesma rocha. Aqui você vê um granito de uso comercial. Um belo piso de granito, por sinal. Granito tem bastante uso comercial, né? Pias e pisos de granito estão distribuídos por aí. As rochas magmáticas também podem ser vulcânicas. Aqui você está vendo a solidificação de magma na superfície, formando uma espécie de casca, né? E abaixo o magma bastante quente. Essa casca se forma muito rapidamente. A cristalização nela é quase que inexistente. Aqui está um basalto. Repare que não dá para ver mais os grãos com tanta facilidade, é uma rocha vulcânica. Uma outra rocha vulcânica muito famosa, muito conhecida, é o diabásio. Então, se você ouvir falar em basalto e diabásio, significa que aquela região passou por vulcanismo. Já em relação às rochas sedimentares, o grande destaque quase sempre é o arenito. Aqui você está vendo um arenito na natureza. Aqui você está vendo um arenito já de uso comercial, são lajotas, lajotas daquilo que alguns chamam de pedra mineira, que é uma lajota bastante rústica, porosa, e que o pessoal usa muito para colocar em beira de piscina. Exatamente porque a pessoa, quando sai da piscina, ela precisa de pisar em algo rústico para não escorregar, e também porque ela precisa de algo que absorva um pouco da água. Aqui você vê mais um arenito, só que no Brasil, né? Essa imagem é famosíssima, é um parque famoso do Paraná, o Parque de Vila Velha, na cidade de Ponta Grossa, que é um monumento natural, literalmente. Repare que se formou quase que uma taça, exatamente porque o vento corroeu o entorno. É o que a gente chama de erosão eólica. Curiosidade sobre Ponta Grossa, no Paraná. Em 2004, a prefeitura de Ponta Grossa resolveu fazer um monumento artificial homenageando isso e as araucárias. E conseguiram fazer um negócio como isso. Senhores, um dos monumentos mais bizarros da história da humanidade. O nome aqui já diz tudo, né? O apelido popular que foi dado, o Cocôzão de Ponta Grossa. Alguém tentou misturar arenito e araucária no mesmo desenho, numa mesma escultura, e ficou essa porcaria, né? Isso juntou vespas e, num determinado momento, foi em 2009, atearam fogo no monumento. O monumento foi destruído e a prefeitura de Ponta Grossa não quis mais refazê-lo. Com toda razão, né? Senhores, mais uma rocha sedimentar, agora orgânica, que é o calcário. Calcário que pode fornecer aquilo que muitos chamam de cal, que é um material muito utilizado para correção de acidez de solos. Olha uma rocha metamórfica aí, mármore. Repare os minerais orientados aí mais ou menos na diagonal, né? Além do mármore, eu também posso citar a ardósia como uma rocha metamórfica. Aqui você está vendo ela em uso comercial, né? Você está vendo aí algumas lajotas.
e o gneiss, que também é uma rocha metamórfica. É difícil visualizar a diferença do gneiss para o granito, mas os minerais aqui me parecem um pouco mais orientados, num sentido diagonal, não é isso? Então, é o nosso último exemplo de rocha e a nossa aula foi isso mesmo. Vou colocar aqui para vocês agora um resumo, né? Um resumo bem rápido sobre isso e aproveito para me despedir. Até a próxima!